Olá, todo mundo. Estamos aqui com Orun Aye, um mito da criação. Hoje entrevistando Elba, aí, que é especialista em África, aí, nossa amiga Elba. Eu sou Arlen Becker, eu sou artista de teatro, sou escritor. Eu sou um homem de 44 anos, sou um mestiço brasileiro, a pele um pouco clara, tenho uma barba rala, tenho um nariz grande, pareço árabe, olhos grandes. Estou com óculos de aro preto, estou com uma camisa que é um misto de azul e verde, assim, escuro, envelhecido, um pouco com os desenhos de umas flores pretas. Tenho cabelo curto, tenho duas argolas de prata, curtinho, pequenininho. Sou um homem magro, tenho 1,80 m de altura. Estou em minha casa, o fundo aqui é uma parede branca, com um traço azul, tem uma cortina logo ali atrás, também de mim. Eu estou, atrás de mim também tem uma porta que dá para o meu quarto, e lá atrás tem uma janela. Passo agora para a Elba. Bem, eu sou Elba Oliveira, sou professora e pesquisadora das Áfricas, então a gente acaba levando esse nome de africanista. Estou com um vestido colorido, com as cores que eu gosto de multicores, estou com um brinco também colorido, estou na sala da minha casa, sentada numa poltrona vermelha, a parede da minha casa é amarela, e tem um quadro bem colorido do jeito que eu gosto, tudo muito colorido, muitas cores. Isso aí. Elba, muito bom ter você aqui, viu? Muito bom conversar Obrigada. com você, aqui nessa primeira entrevista nossa, esse primeiro bate-papo dentro desse projeto aí, não é? Que tem o apoio financeiro aí da Lei Aldir Blanc, Lei Emergencial Aldir Blanc, não é? Através da Prefeitura de Salvador, Fundação Gregório de Matos, Secretaria de Cultura e Governo Federal, e Ministério do Turismo e Secretaria de Cultura Federal. Qual o seu interesse inicial, assim, por que você se interessou pela questão da lei, dessas leis que regulamentam, dessas leis que obrigam o ensino, entre aspas, o ensino da africanidade, o ensino da cultura afro nas escolas, na educação brasileira? Olha, inicialmente eu quero agradecer também o convite, agradecer ao Wellington Rosário também pelo convite e essa participação aqui com vocês, maravilhosa. Sobre a minha participação e o meu interesse, isso já vem desde o ensino médio, foi quando eu conheci o Wellington também, né? Na época nós éramos estudantes e colegas de magistério no Colégio ICEA, ali no Barbalho, e desde aquela época, num período que já existiam grêmios e que a gente já tinha alguns conflitos em relação à questão da raça. Então, ali, inicialmente, o Wellington sempre muito ligado às questões de artes, e eu fui para as questões da literatura e questões de história, que era o que mais me chamava a atenção. Então, ali começou aqueles conflitos, nós participamos de muitos movimentos estudantis, movimentos de rua, movimentos sociais e movimentos políticos. Então, ali começa a surgir o despertar sobre as questões raciais, sobre o preconceito, né, e sobre aquelas coisas que não chegavam à escola. Porque não se trabalhava a nossa cor, os livros ainda não tinham crianças com a cor da nossa pele, né? Nem mestiço, nem marronzinho, nem pretinho. Aí eu vou falar do gradiente de cores segundo Munanga, né? Nós temos 154 cores. E aí não se falava, e a gente olhava os livros e nós não nos víamos. A questão da arte era muito mais para aquele professor que tivesse, entre aspas, dita vocação, do que trabalhar a arte no todo. E aí aquilo nos despertou. Continuamos na área de educação, o Elito foi estudar artes e eu fui para a área de letras. Mas continuamos com contato, trabalhando e discutindo e participando dos movimentos sociais, né? E o que a gente queria? Nos ver até que, porque o processo da lei, ela só vai surgir porque existe um movimento social antes muito forte, uma guerra, uma briga para que se começasse a discutir, porque se o Brasil é uma construção de múltiplas raças, por que a gente só trabalhava com uma? Por que
visibilidade era só para uma cor. Por que que ainda naquele período a gente ia ao shopping e não conseguia encontrar nenhuma boneca que tivesse a cor? Né? Era muito difícil. Muito raramente a gente encontrava alguém que trabalhasse com arte de bonecas de cor, de pele escura, para a gente comprar uma boneca de pano. Então, hoje já é diferente, porque vem todo um processo de luta. Então, a lei vai surgir porque existia um movimento social muito antes que pressionou para que surgisse. E nesse movimento social todo, nós estávamos sempre ali, como estudantes e depois como professores, e levando sempre essa questão de atrair, de trabalhar no contexto todo. Então, surge essa Lei 10.639 e nós começamos a trabalhar e a pensar de que modo é que a gente vai trabalhar com essa lei. Porque ainda ficou todo mundo querendo que a lei viesse e que surgisse essa obrigação de ensinar a multicultura, mas ainda ninguém sabia como é que nós vamos fazer isso. Então, nós começamos a estudar. Tanto o Wellington quanto eu. Começamos a pesquisar, começamos a ler, começamos a estudar. E aí foi surgindo um maior interesse pela África. Que ano você lembra a lei? 2003. A lei surge em 2003. Mas antes de 2003, porque eu e o Wellington nos formamos em 97, a gente já vinha de movimento estudantil, né? Fomos dos caras pintadas, fomos para a rua, corremos de polícia. Então, tomamos gás, eu e ele correndo, e muitas vezes corre por lá, eu caio nesse processo de luta. A lei já vem de uma demanda. Ela só vem de um processo, a lei, quando ela vem para o papel, é porque passa por um processo de muita luta antes do povo, de professores, de estudantes, e a gente tinha um movimento estudantil muito forte aqui. Então, é isso. Quando surge a lei, nós vamos para a prática. Agora surgiu a lei, e agora o que é que a gente faz? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ver de que forma é que qual é a melhor forma da gente atrair esses estudantes, porque ainda tinham, agora, depois da lei, tinha o problema da aceitação das pessoas. Como é que a gente vai inserir, né, a cultura afro, inserir toda essa diversidade, essa pluralidade, que é o continente africano, dentro do nosso contexto. E aí surgem as questões afro-brasileiras, né? Porque o que vem de África é uma coisa, o que fica, o que se ressignifica, aí são as outras questões que a gente vai valorizando e ressignificando aqui no nosso país, colocando a nossa cara, bem a cara do povo brasileiro. Entendi. Você lembra qual foi o impacto da chegada da lei? Qual foi o impacto? Como vocês conseguiram, vocês são educadores, conseguiram a dificuldade para que se implantasse a lei? A dificuldade para a implantação da lei vem mais pela questão religiosa, né? Há uma questão conservadora dentro do ambiente escolar, que não deveria haver, mas ainda há, né? Foi de 2003, nós já estamos em 2021, mas ainda estamos num processo de luta. A lei ainda está muito recente, houve a modificação para 11.645, mas ainda há uma resistência muito grande em praticar essa lei. Por quê? Sempre a associação da questão dos africanos à demonização, a associação dos africanos sempre a religiosidade, e aí colocando o candomblé como algo negativo, como algo do demônio. Então, nesse sentido, as pessoas acabam criando uma resistência. E essa resistência é geral, para quem estuda, para quem não estuda. Para dentro da universidade, fora da universidade, dentro das escolas, os gestores escolares, né? Então, é muito complicada ainda essa aplicação da lei. Inclusive, eu trabalhei recentemente como professora de cultura africana, afro-brasileira e indígena, e nós encontrávamos ali, naquele município, uma dificuldade muito grande de trabalhar, inclusive com coisas mínimas, às vezes com palavras que são faladas aqui no Brasil, que vieram do continente. Um dicionário, né, de africanismo que a gente tem aqui. E a gente tem essa dificuldade mínima de trabalhar, porque o diretor já vai dizer, isso você está trabalhando demônio, os pais vão dizer que vocês estão trabalhando com demônio, eu não vou querer isso aqui, mas não quer entender a cultura, e não se abre. Então, parte não só da questão social, que é um pouco conservadora mesmo, mas também do ambiente escolar que resiste ainda em não trabalhar com a cultura africana.
Mas aí por que não trabalha com a cultura africana? Porque está ainda enraizada a questão da demonização. Mas é uma cultura que está tão arraigada, é uma pena, né? Porque está na música, está na comida, está na maneira de falar, na vestimenta, não é? Principalmente enfim, na questão cultural, assim, como um todo, né? A música, é o samba, enfim, né? Samba, Na capoeira. Capoeira, então, né? a gente pode observar a questão do terreiro e aquele círculo. Isso está em todos os espaços. Se a gente pegar até da nossa infância, a ciranda, a gente está ali naquele círculo, né? Aí no terreiro vai para o círculo, vai para a capoeira, está no círculo. Como é que a gente vai se distanciar disso? Isso está permeado em todos os espaços da nossa cultura, do nosso povo, está ali. A questão é a identificação e depois a aceitação, porque já está. Não tem nem como sair de dizer, não vou participar disso, ou não vou comer aquilo. Porque, às vezes, assim, a nossa comida típica aqui, por exemplo, na Bahia, né? O caruru, vatapá, e alguém diz, porque essa de tal orixá, mas só que aquela pessoa também que não é da religião, não pratica, mas ela diz, mas é da minha cultura, eu vou comer sim. Eu vou deixar de comer um acarajé? Eu vou deixar de comer um vatapá porque não sou daquela religião? Não, isso faz parte de nós, é uma construção de um povo todo. Não adianta querer dizer, vamos nos separar aqui, porque aqui eu não vou fazer porque eu sou dessa religião e daqui eu não sou. Porque aqui é bolinho de Jesus, aqui é... Não, é acarajé mesmo e todo mundo come com pimenta bastante e camarão. Independente da religião que tenha, independente, nós estamos misturados a esse sincretismo e é o que a gente precisa quebrar dentro da escola e fora dela. É a aceitação, nós estamos dentro dessa cultura, não tem como separar, nós somos um povo misturado. E a beleza está na mistura. A beleza na mistura. Exatamente. E isso, claro que a gente acredita aí ao racismo estrutural, né? Que é uma praga, uma das pragas da humanidade, né? Aqui no Brasil. Isso é mais forte ou é igual, essa que a gente está conversando aqui, em escolas públicas ou particulares, ou é a mesma coisa? Olha, pela escola pública tem um número maior de crianças com a pele, né? A pele preta. Aí eu acho que na escola particular tem o maior, mas assim, a escola particular, ela tenta cumprir a lei, porque ela quer estar dentro da lei, então ela vai fazer de alguma forma cumprida a lei, ela vai fazer com que a lei se cumpra. Na escola pública, às vezes o professor fica meio à vontade, o diretor não tem não tem aquela voz de dizer, vamos trabalhar, e também não conhece muito, e aí o professor fica muito solto para fazer o que quiser ou não fazer nada. Então, eu acho que nesse sentido fica um pouco solto na questão da escola pública. Engraçado que a coisa pública, né, Elba? Por ser público é que deveria ser mais obrigatório, né? Por ser a coisa pública de todos, né? Essa consciência. Você acha que precisa de uma maior formação para os professores, para todos os profissionais da educação? Sim, falta formação, falta conhecimento, falta a desmistificação, falta abertura, dizer assim, por que você tem medo? Tem medo porque você não conhece. Por que você não trabalha? Porque há ali um medo. Tem um escritor, Mia Couto, moçambicano, por sinal até branco, mas é africano, e ele fala muito sobre essa questão do medo, o medo do desconhecido. Eu não vou trabalhar porque eu tenho medo, porque eu acho que está associado tão à maldade. Que maldade? Você nem percebeu, você nem sentiu, você nem conheceu o que é isso. Então, é o professor se abrir para o conhecimento, dizer, eu vou ouvir, eu vou conhecer, eu vou ler, porque não é admissível mais, no século XXI, que um professor, uma pessoa vá para a carreira, né, de educação e diga, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar com isso, e nem conhece. Um professor, ele deve estar aberto sempre a estudar, conhecer e querer aprender. Todo o tempo nós aprendemos com o aluno, e aí é o aluno mesmo que hoje ele está, a mídia está aí, a internet está aí o que é que os alunos vêm? Eles vêm para a sala com sede, com aquela sede, eu quero me ver, professor, eu quero ver minha cor, e aí, se o professor não está preparado para fazer isso, como é que faz? Então, o professor precisa se abrir para o conhecimento, sempre. É o tempo todo, é até
não tem limite de aprendizagem para o professor todo o tempo. Entendi, engraçado. O toque Ijexá, o ritmo Ijexá, né, que é africano, e que na religião tradicional africana dos orixás, seria um toque para característico do orixá Oxum e Oxalá. Ali, o Ijexá, ele está, é um ritmo belíssimo que está em várias músicas brasileiras, muitas, inclusive em toda a Menina Baiana de Gilberto Gil, né? Ali é o toque do Ijexá, o Filho de Gandhi, a Foché Filho de Gandhi, e vários outros blocos, todos com toque Ijexá, e na música brasileira, o toque Ijexá permeia várias músicas, né? Seria uma coisa bacana se começar por aí, né? Puxar essa questão da influência da cultura africana aqui no Brasil, através da música, como você estava dizendo aí do acarajé, das comidas, né? Eu lembrei de um texto bíblico que Jesus fala, acho que é Jesus que fala, é o que avilta o ser humano, que avilta o homem, é o que sai da boca e não que entra por ela, né? Sim. Não é? Vai aviltar, poluir, isso já não é o que a gente está comendo, mas o que a gente fala, né? As coisas que a gente diz. Você citou a questão da comida, né? Se comer comida. Você acha que melhorou de lá para cá um pouco essa questão? Ou piorou? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. A gente já consegue ver algumas melhoras significativas, sobretudo por essa questão da musicalidade, a corporeidade, a gente já consegue visualizar alguma coisa, mas a gente está num processo de luta muito grande, porque a gente constantemente vê mais uma prática racista, mais alguém que morreu por causa do racismo, então é um processo de luta que a gente só está começando, isso aí só foi uma gota no meio de um oceano que a gente precisa continuar a trabalhar. E aí, quando você fala da musicalidade, eu vou entrar um pouco nessa questão religiosa, a gente observa também nas igrejas o tambor, o pandeiro, sobretudo as igrejas pentecostais de comunidades pequenas. Então, não há como dizer assim, isso aqui é só utilizado em determinado espaço, no outro não está. Está tão dentro da cultura, eu quero dizer isso, está tão dentro da sociedade, dentro do povo, que, de alguma forma, em uma religião ou outra, vai ser utilizado aquilo. E se é utilizado para o povo e dentro da sociedade, a gente tem que trazer para a escola. A gente tem que trazer para a escola para discutir, para conhecer, para trabalhar, não de forma mística ou religiosa, mas de modo que o povo possa conhecer, poxa, eu faço parte disso, eu me identifico com isso. Se é no terreiro ou é na igreja, mas há também o tambor em ambos os espaços, eu me identifico com isso, eu tenho que trazer isso para a minha escola. Isso é arte, isso é cultura, isso é conhecimento também. Como nós temos a igreja do Rosário dos Pretos, aqui em Salvador, não é? Que usa o tambor e tudo mais, né? Aqui no meu bairro tem uma igreja neopentecostal, uma igreja bastante pequena, que toca tambor também. Muita gente acha maluquice, porque é um som atravessado. Eu acho ótimo, Elba. Eu digo, que bom que eles estão adotando isso, e esse pertencimento, essa coisa, isso é muito bacana. É bom que eles adotem mesmo de forma consciente, inclusive a mediunidade, porque muitos ali são médios. Eles ainda só não têm a consciência do que é que eles estão fazendo, né? Eles não têm ainda, não tem aquele conhecimento de que esse é um tambor, é africano sim, e a gente ressignificou aqui, eles ainda não têm esse conhecimento. Mas a educação passa por esse processo de paciência. Né? Nós trabalhamos e lutamos agora, não lutamos apenas por nós, lutamos para daqui a 50, 100, sei lá, 200 anos. Estamos num processo de luta. Então, às vezes, não há aquele entendimento ou aquela paciência com aquele determinado grupo que não tem aquele conhecimento ainda. Mas qual é o nosso papel enquanto profissional de educação? Ter paciência e ensinar. Não tem limite. Eu conheço famílias evangélicas, evangélicas, e que elas estão indo à casa, que é o costume daqui, que você sabe, né? E aí coloca uma plantinha, uma guiné na porta de casa, coloca a espada de algum. Eu conheço que bota alho, conheço que bota alho no sal, evangélico que usa pimenta. Isso, patuá, que são coisas também muçulmanas também, dos malês. Sim. É um caldeirão de misturas aqui. Os evangélicos que usam branco, que não usam outra cor, a não ser branco. Isso. Só usam branco, a igreja que usa branco. Então, assim, como é isso? Como é que a gente não vai estar permeado dessa cultura toda? Até porque o candomblé, o branco dentro do candomblé vem muito mais dos islâmicos do que das questões das religiões, né? Então está tudo muito misturado.
A gente tem que entender, aceitar isso e respeitar, conhecer, respeitar. Não impor, porque as pessoas confundem a educação e sala de aula com uma imposição. Daí que vem essa maluquice de doutrinação, como é o nome? O lance da sexualidade, né? Ideologia de gênero. Pensa que vocês, professores, vão ideologizar, vão colocar na cabeça das pessoas, agora você é isso, você vai ser isso. Não é. Você mostra diversos caminhos e diversas opções, tudo que existe. Não é? Não é uma imposição. Você mostra o que é a vida, o que é a sociedade, o que é a nossa cultura. Não é? A sua escolha religiosa, a sua orientação sexual, diz respeito a você, tão somente a você. Não é? Se na sua religião não permite fazer tal coisa, não faça. Pronto, não é? Mas é bom você entender na sala de aula, discutir aquilo. Não é papel do professor ensinar a religião. O papel do professor é dizer ao aluno, você agora é dessa religião ou outra. Não, é conhecer o leque, é trabalhar com as questões religiosas, sim, porque faz parte do nosso povo e religião também é cultura, mas ensinar o respeito. Ensinar o respeito. Você não é, mas você respeita. Você respeita a partir do momento que você conhece. Então, você precisa conhecer para respeitar. Exatamente. Você, na sua trajetória, por que caminho você segue para aplicar a lei, para ensinar alguma coisa? Você costuma ir na prática por onde? Agora, fugindo da questão religiosa, né? Falando da cultura do continente africano em si. Que caminho você Eu iniciei mesmo utilizando os livros literários. Comecei a ler, a pesquisar autores africanos que tinham romance, né? Fui pesquisar teatro, porque quando a gente pensa em África dentro do Brasil, e aí a gente vai falar um pouco dessas representações africanas no Brasil, só se remete a... Pensou em África, candomblé. Pensou em África, guerra. Pensou em África, fome. Por quê? Porque a mídia teve esse papel de fazer a gente pensar que o continente africano é só aquilo ali. É fome, guerra, né? Mas não, eles vivem como nós, ou selvagem, né? Eu pensar, tá lá na selva, por causa de Tarzan e Jane. Não é nada disso. Isso aí foi uma construção, até para que a gente não pensasse, não sonhasse, vou fazer turismo na África. Quando se fala assim, você quer conhecer que país? Você quer conhecer? As pessoas falam, quer conhecer França, quer conhecer Espanha. Tudo bem, não há problema em conhecer França, Espanha, seja lá o que for, Suécia, Suíça. Mas não, você dificilmente vai ouvir alguém falar, eu quero conhecer a África do Sul, eu quero conhecer Moçambique, né? Então, eu quero conhecer Angola, que tem toda a influência aqui na nossa sociedade brasileira. As pessoas não falam isso. Por quê? Tem o medo e também tem a questão de que foi criada só aquela ideia. A África é fome, a África é guerra, eu vou para lá fazer o quê? Não tem lugares bonitos. Porque todas as imagens que nos passaram, e até hoje os filmes que a gente vê, ou é sobre escravidão, o povo sofrendo todo o tempo. E, na verdade, não é dessa forma que funciona, né? Há teatro, há literatura, uma literatura muito rica, por sinal. E, inclusive, tem uma autora nigeriana que eu gosto muito, que é Chimamanda Ngozi Adichie. Então, assim, comecei a ler os livros de literatura e comecei a me encantar. E lendo contos diversos, Chinua Achebe, tem diversos que eu poderia citar aqui, mas também não vou lembrar de todos. Conceição Lima. Então, assim, quando comecei a ler esses livros, eu disse, é isso aqui que é cultura africana também. Eu vou trabalhar esses livros na minha sala. E também comecei a trabalhar com imagens. Então, eu pegava as imagens de um lugar, de Moçambique ou de Angola, colocava e dizia, que lugar é esse aqui? Onde é que vocês imaginam que é isso? Então, eles diziam que era qualquer lugar, menos África. E depois comecei a trabalhar com poesia, comecei a trabalhar com os livros mesmo, com os contos, e depois eu começava a discutir, trabalhar o autor, fazer com que eles conhecessem a cultura africana em si. E aí, trazendo para nós, para o nosso contexto do afro-brasileiro, fui pegar os autores, que também, principalmente depois da lei, antes da lei já existiam muitos, mas depois da lei surgiram diversos, e isso foi maravilhoso, porque hoje a gente tem uma gama de livros, né? Tem teatro,
tem livros e tem tudo aí para a gente trabalhar. É só uma questão de querer estudar e pesquisar. E aí, como eu sou da área de letras, eu fui pesquisando teatro mesmo, fui conversando muito. Eu e o Wellington fazemos muita troca. Nós trocamos muito mesmo. E, assim, do que eu aprendo, o que ele aprende, aí tá fazendo o quê? Tá trabalhando com o quê? Então, a gente faz essa troca, que é maravilhosa. Então, aí a gente vai trazendo o que ele faz, o que eu faço, o que outros professores vão fazendo, e a gente vai compartilhando, né? Então, e aí a continuidade no estudo, para aprender mais e levar para outros professores, porque a ideia é não ficar, é multiplicar. É por isso que a gente está aqui hoje, para fazer essa multiplicação de conhecimento, né? E trazer toda essa literatura, e trazer todo, porque o teatro, ele vai surgir, tem a literatura para depois surgir o teatro, né? Tem essa tradição oral e urbana que se transformou naquela coisa belíssima que é o Orunhayê, que o Wellington fez tão belíssimamente. Então, é levar esse conhecimento de arte para a sala de aula, para o povo. Olha isso, não há medo nisso, não há demônio nisso. Conheça. É nosso. Você conhece também a Bíblia, obviamente. Você, talvez para as culturas, você encontra semelhança no mito da criação que é contado no Orunhayê, aqui no projeto? Você encontra semelhanças, algo parecido? Sim, há semelhança. Sobretudo na parte onde vai fazer a criação da lama, né, do barro, e vai fazer a criação do humano e de outros seres, e Oxalá vai, né, e vai ter esse mergulho no mar para trazer, vai usar Nanã, vai trazer essa lama para fazer essa criação. Então, quando a gente pensa na lama, no barro, e no que o homem veio do barro, do pó, que é fazendo essa analogia à Bíblia, a gente vê esse comparativo. É que a questão de trazer a Bíblia, o Gênesis, que é também um mito dos judeus, não é nem um mito cristão, mas um mito mais judeu do que cristão. Os cristãos só são cristãos porque primeiro existiram os judeus. Então, é um mito judeu que eu não queria entrar muito na minha pesquisa, mas vou falar um pouquinho assim. O cristianismo, ele não vai surgir na Europa, né? Ele surge primeiro no continente africano. Então, o continente africano é um lugar das múltiplas religiões. Tanto o Islã, quanto o cristianismo, quanto as religiões chamadas de tradicionais, elas vão surgir todas ali, se é o berço da humanidade. Do berço da humanidade que surge tudo. É a partir dali, primeiro o cristianismo chega no continente africano, a Bíblia, inclusive, é traduzida no Egito, porque era um período que se conhecia muito, que os escribas estavam mais no Egito, porque o Egito era potência naquele período em que a Bíblia foi escrita. Então, ela vai ser traduzida para outras línguas, outros idiomas, e ser passada para outros espaços no Egito. E a partir dali é que vai para outros espaços. Então, primeiro chega em África, para depois ir para a Europa. A Europa só é de 15 em diante. Mas antes de 15, a África tinha todo mundo, é porque isso nunca foi contado para a gente. Ou a forma como é passada é muito minimizada. E a gente ainda vê os africanos não como protagonistas da história. A gente ainda olha para os africanos como uma coisa qualquer lá, porque a gente não tem aquela visibilidade como algo positivo, como alguém que criou a história, que surgiu a partir deles. Acabamos olhando sempre para o colonizador e colocando o protagonismo no colonizador, e não foi bem dessa forma. Um dia eles foram colonizadores também. Né? É olhar por esse lado, por esse viés também. Então, assim, esses mitos que são diversos dentro do continente africano, o do cristianismo é mais um mito que foi criado naquele espaço também. Não estava com o microfone mutado aqui, estava zoado aqui. Não esquecer, como você citou o Egito, que o Egito era uma potência mundial também, né? Sim, sim. Foi para Estados Unidos de forma fragmentada, mas era. Inclusive, na pandemia, a gente não se vê falar em África, né? Raramente a gente vê falar como está a pandemia nos países africanos, se lá existe alguma pesquisa de vacina, quantas pessoas adoeceram ou faleceram por conta desse maldito vírus, enfim.
é complicado. É sempre Europa, Estados Unidos, não é? Exato. Fica nesse meio aí no Ocidente, que chama de Mas Ocidente. ó, eu ando pesquisando um pouquinho também sobre isso e ontem tivemos uma notícia não muito agradável, África do Sul, 616 mortes, Moçambique, mais de 500 infectados nas últimas 24 horas, então não está diferente dos outros espaços. Assim como as belezas, elas não estão só para a Europa, e as coisas boas só para a Europa, as mazelas não estão só para a África, tem as outras coisas também, e as pesquisas também acontecem lá, eles estão também batalhando por vacina, então existe todo um processo como qualquer outra sociedade no mundo. Há ainda alguns espaços que tem guerra? Mas porque as pessoas estão num processo de luta justamente contra ainda alguns colonizadores que insistem e resistem, porque querem aquele pedaço que brota. Né? É muito interessante a postura, a política decolonial, né, que é para poder, inclusive, descolonizar as mentes nossas, né, já que foi criada uma narrativa de propósito para invisibilizar a comunidade negra, a sociedade negra, né, que é a maioria do povo brasileiro, né, quase todas as constituições, todas menos essa de 88, a atual, dá para invisibilizar o povo negro, né? E colocá-lo lá embaixo. E a gente sente os reflexos disso ainda hoje na prática, de maneira concreta, no dia a dia, nos mínimos detalhes, nas coisas mais visíveis e nas mais gritantes. A gente vê isso, né? E o reflexo está aí também na questão da educação, não é? Nas narrativas da imprensa, da mídia, nos filmes, nas novelas e tudo mais. Ainda é uma luta que, como você disse, a gente ainda não vai ver isso, né? Só para as gerações futuras. Estamos terminando aqui, Elba. Queria que você fizesse suas últimas considerações, que você dissesse alguma coisa que você quisesse falar, acrescentar esse bate-papo aí nosso. Bom, eu quero dizer que estou muito feliz em poder contribuir de alguma forma. Quero desejar muito sucesso para o Wellington com o projeto e que as escolas conheçam, se abram para conhecer esse projeto que fala do mito iorubá, conhecer essa cultura iorubana que faz parte do nosso povo. O povo brasileiro tem os bantos, os jejes, os nagôs, e dentro desse processo tem esses iorubanos. Então, vamos conhecer, porque faz parte do nosso povo. Nós temos também sangue iorubá em nós, independente da questão religiosa, a gente tem sangue deles, e a gente precisa respeitar, conhecer, é um espetáculo belíssimo. Assistam, conheçam, levem para as escolas e aplaudam, se abram para o conhecimento. É isso que eu quero dizer, sobretudo para os professores, abram-se para o conhecimento, para a sociedade em si, para os pais, para as mães, que se abram para conhecer. Não se permita a só ouvir falar, busque, abra ou escute. Né? Porque a gente só pode dizer alguma coisa depois que a gente observa, vê, assiste, conhece, e aí abre o coração para aquilo. É isso, desejo muito sucesso a todos. O Arlen, muito obrigada pela participação, por você ser essa pessoa legal. Muito sucesso eu te desejo também. E é isso, toda a equipe, muito sucesso e parabéns. Parabéns também ao governo, né, por permitir que a cultura se expanda, que o conhecimento chegue às pessoas, né? O governo também precisa trabalhar para que a gente consiga fazer um bom trabalho dentro das escolas, dentro das artes. É isso. Exatamente. Elba, muito obrigado, viu? Muito sucesso para você, muita saúde, muito axé, boas energias, tá bom? Axé. Estamos na luta. Estamos na luta, continuamos na luta. Mais justa, melhor e mais democrática, tá bom? Tá bom, beijão. Querido. Até a próxima. Até.